Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida dos irmãos. Eu tive uma pequena dificuldade aqui com o celular, mas já resolvemos. Por isso que estamos começando um tiquinho aí fora da hora, né? Depois do horário. Eu agradeço a presença dos irmãos. Quero dar a boa noite à Ana Rosa, a Dona Conceição, também a Dona Maria Calisto, que nos assiste. Deus abençoe a senhora, irmã. Também o Daílson, boa noite, irmão. A Dona Zilda, boa noite, irmã. Deus abençoe sua vida. Também os demais irmãos todos que estão chegando. Alessandra, Deus abençoe sua vida, irmã. Os demais irmãos estão chegando. Enquanto isso, nós vamos orar para nós começarmos a nossa meditação, tá bom? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por tantas coisas que tens feito ao nosso coração. Obrigado porque verdadeiramente quando nós olhamos ao nosso redor, entendemos que o Senhor tem sido generoso para conosco. Grandes coisas tem o Senhor feito em nossas vidas, grandes coisas tem o Senhor feito pela vida da tua igreja. E nós colocamos-nos, ó Pai, diante de ti, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender a tua palavra e as implicações que ela tem também em nossa vida. Obrigado por este dia e abençoa-nos, ó Deus, agora e também na noite que se segue ainda. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, Vera. Boa noite, Dona Francisca. Boa noite, Fernandinha. Boa noite, irmãos. Irmãos, nós vamos começar hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, tá bom? Capítulo 4, a partir do verso de número 1. Como ele é uma parábola e existe também a explicação da parábola, então nossa leitura será até o verso 20. Porque aí, no primeiro momento, no primeiro parágrafo, ele coloca a parábola em si, depois no segundo ele vai explicar a parábola. Boa noite, Marcos. Deus abençoe sua vida, irmão. Vamos então iniciar nossa leitura a partir do verso 1 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que diz: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu, enfim, em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Tudo bem. Marcos então narra a parábola do semeador. Até aqui ele estava dizendo o que é que Jesus estava fazendo no seu ministério. Então, em todos esses momentos, em todas essas curas, em tudo aquilo que Jesus estava ensinando, Marcos estava descrevendo o ministério do Senhor Jesus como que, vamos dizer assim, que baseado talvez em dois braços. O primeiro deles, a questão do ensino. Jesus veio para ensinar a palavra de Deus, ele veio para pregar a palavra de Deus. E no segundo, a questão dos milagres, das curas que Jesus fazia. Esses milagres e curas, eles não eram desassociados da pregação da palavra. Eles eram completamente ligados à pregação da palavra. E eles também comprovavam que Jesus era de fato o Cristo, porque a palavra anunciada por Jesus, o Antigo Testamento, dava condições de seus leitores compreenderem, através dos sinais que o Antigo Testamento anunciava, que testificavam a respeito do Messias. Então, um exemplo, em Mateus, no capítulo 12, quando ele registra a expulsão de um demônio de um determinado menino, os fariseus que estavam ali, eles começaram a ficar com raiva. E o povo, ao ver aqueles milagres, começaram a falar assim, mas não, será que não é este, porventura, o filho de Davi ou o Messias prometido? Por que eles faziam essas indagações? Porque a lei dizia, os profetas anunciavam que o Messias era aquele que restauraria a visão aos cegos, era aquele que colocaria os coxos para andar, era aquele que fazia o mudo falar, era aquele que restauraria a vida das pessoas. Os profetas diziam que o Messias não viria para pisar a cana quebrada e nem para apagar a torcida que fumega. O que é isso? Ele não via para acabar de tirar a esperança daqueles que quase não tinham mais esperança. Pelo contrário, ele viria para dar esperança. Então, quando eles viram aquelas ações de Jesus, eles começaram a pensar de acordo com as Escrituras. Mas será que não é este o Filho de Deus? Então, para que eles pensassem assim, eles tinham que ter uma pista, e essa pista era dada pela Escritura. Então, a pregação de Jesus, ela vem para revelar o caráter de Deus, mas, ao mesmo tempo, ela vem para revelar o seu próprio caráter messiânico, como aquele que vem em nome do Senhor, e todos os caminhos devem ser aplanados e preparados para a sua chegada, que foi justamente a mensagem de João Batista lá no comecinho do Evangelho de Marcos, como Marcos mesmo registra, né? Ele fala lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele diz, conforme está escrito. Ou seja, olha, o que estou anunciando para vocês não é da minha cabeça, nem é da cabeça de Pedro, de quem eu fui discípulo, mas está nas Escrituras. E aí ele cita duas profecias lá, né? Versículo 2 em diante, para fundamentar o evangelho que ele estava anunciando. Agora ele está registrando que Jesus fazia o quê? O que é que Jesus estava fazendo aqui? Repare no verso 1 do capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar. Então, novamente, Jesus estava ensinando, que é o ponto central do ministério de Jesus, é ensinar a palavra, manifestar o caráter de Deus, levar as pessoas ao conhecimento de Deus, ao conhecimento das profecias relacionadas a Jesus, levar as pessoas a saber que Deus se compadeceu do homem e que mandou alguém para salvá-los, e esse alguém é o próprio Jesus. O significado do seu nome é Deus salva, não é? Deus é salvador, então a salvação vem do Senhor, que é o significado do nome Jesus. Então,
ele estava a ensinar, estava a pregar. E como as pessoas ficavam comprimindo Jesus a todo instante, porque queriam ser curadas, isso, aquilo, ele pedia que os seus discípulos tivessem sempre um barquinho ali perto, e ele entrava no barco, se distanciava da margem, as pessoas ficavam na margem e ele ensinava, porque o seu ministério era ensinar a palavra, pregar a palavra. E aí, uma das metodologias que Jesus ensinava eram parábolas. E vem uma frase assim, profunda, assustadora, quando ele vai explicar a questão das parábolas, né? E essa frase assustadora vem justamente a partir do verso 10. Diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa palavra, ela é profunda. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a palavra de Deus, ela tem que ser ela tem que ser um objeto de profunda análise. Uma pessoa que quer ser discípulo do Senhor, uma pessoa que quer ser de Deus, ela tem que pensar muito bem no que ela está fazendo. Porque Deus é amor, o Senhor Jesus é perdão, mas a palavra de Deus nos ensina que Ele quer compromisso. Ele quer comprometimento daqueles que o seguem. E esse comprometimento não é nada mais, nada menos do que a própria vida. Jesus disse, né? Quem quiser vir a mim e não negar-se a si mesmo, não é digno de mim, ou seja, não tem condição de me seguir. E aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o sujeito tem que estar disposto a entregar até mesmo a própria vida para ser discípulo de Cristo. E essa questão do discipulado de Cristo, ela é muito profunda, porque ser discípulo de Cristo não é ser conhecedor da Escritura. Ser discípulo de Cristo é caminhar como Cristo. Ser discípulo de Cristo é fazer as escolhas que Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Ser discípulo de Cristo é desenvolver os valores de Cristo em nossas vidas, e não só conhecer os valores de Cristo. Então, quando ele diz aqui, ele vai contar a parábola do semeador. Ele ilustra justamente isso, não é? Qual que é a parábola do semeador? Vamos pegar aqui a segunda parte, a partir do versículo 14. Ele diz: o semeador semeia a palavra que é o Evangelho. Verso 15: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Ele tem em mente aqui que conforme a semente é lançada, o semeador pega a semente e joga. Então ela não vai num rumo certinho, ela é espalhada. Ela cai no lugar que deve cair, mas também ela cai, às vezes, fora daquele lugar preparado que ela deve estar. E as aves vêm e levam a semente embora. Ela foi semeada? Foi. Mas ele está dizendo aqui que, de alguma maneira, o inimigo vem e rouba a palavra do coração daquelas pessoas que a ouviram. E eu acho muito interessante a expressão que ele coloca no verso 15. Ele diz: são estes. São estes. De quem que ele está dizendo, né? Eu penso que ele devia estar se referindo a muitos daqueles que estavam ouvindo, estavam cercando Jesus quando ele foi falar da parábola. Lá no capítulo 4, no verso 1, ele diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou e, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia, fazendo o quê? Ouvindo a Jesus. Então Jesus está falando que dentre aquele povo que estava ouvindo, tinha gente que a palavra seria semeada, mas o maligno a arrebataria. Então, olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente está do lado de fora, a gente olha
para um monte de gente ouvindo a palavra de Deus, e falou assim, nossa, quanta gente está ouvindo, olha só, olha que número bonito, olha que número majestoso, olha quantas pessoas estão ouvindo a palavra. Não, não. Olha a quantas pessoas a palavra está sendo semeada, mas desse montante que muitas vezes enche os nossos olhos, não serão todos que a palavra germinará. Uma parte dessa, o maligno, arrebatará a palavra semeada. Outra parte, verso 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Angústia ou perseguição por causa da palavra. Isso me soa muito como se tivesse que fazer uma escolha. Ou eu escolho o meu bem-estar, ou escolho uma vida sem pressão, sem perseguição, ou se eu tiver que passar perseguição por causa do Evangelho, é melhor não. Talvez sejam a esses que Jesus está dizendo. Talvez a ideia aqui do sem raiz é uma pessoa sem firmeza. Uma pessoa, como a Bíblia diz, de ânimo dobre, ou seja, de duas disposições. Uma pessoa que talvez não se coloca de maneira concentrada, de maneira correta dentro daquilo que deveria ser. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Veja, irmãos, é muito interessante esse verso. Verso 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Eu costumo comparar, talvez, aqui como aquelas pessoas que precisam de Deus para que os seus sonhos sejam realizados, para que os seus ideais sejam realizados, enquanto que os ideais de Deus podem esperar. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós colocamos perante Deus o que nós queremos. O nosso projeto de vida, o nosso projeto de emprego, a nossa casa, o nosso carro, a nossa saúde, as circunstâncias que nós queremos andar, as circunstâncias que nós não queremos andar, as coisas que nós estamos dispostos a fazer, as coisas que nós não estamos dispostos a fazer. E colocamos tudo isso na presença de Deus, falando assim, Senhor, por favor, atenda a nossa oração. Então são os cuidados desta vida, as ambições da vida, o que eu quero ter em determinada idade, até onde eu quero chegar. É muito interessante isso, sabe? Nós precisamos estar com o coração aberto para isso. Agora, o verso 20 ele conclui com aqueles que de fato são de Deus. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Repare que os crentes verdadeiros, eles frutificam. Mas que espécie de fruto é esse que eles dão? Bom, é muito fácil de nós sabermos isso. Em João capítulo 15, Jesus se compara a uma videira. E ele diz que o ramo são aqueles que o seguem. Ele diz que se o ramo estiver ligado nele e as palavras dele estiverem no ramo, frutificam bastante. Ora, se nós pensarmos isso em termos de uma planta, ele está dizendo que ele é o tronco, que ele é a planta, o tronco em si, a planta em si, a raiz, toda a essência da planta está ali no tronco, que está arraigado, e nós somos os ramos. Do ramo produz o frutinho. Ora, como é que o ramo, ou por que é que o ramo pode produzir? Porque a seiva do tronco está passando, irrigando, alimentando o ramo. Então o ramo não produz o que ele quer. O ramo produz a natureza do tronco. O ramo produz a natureza do seu centro. Da mesma maneira, esse fruto ou esse frutificar que ele está dizendo é o frutificar de acordo com a vontade de Deus. Os crentes verdadeiros ouvem a palavra de Deus, e a palavra de Deus no coração deles não é
um mero conhecimento. A palavra de Deus no coração deles não é um conjunto de saberes. Não tem nada a ver com a quantidade de vezes que leu a Bíblia, não tem nada a ver com a quantidade de vezes que vai ao culto, se levanta a mão, se não levanta a mão. Tem a ver com transformação de vida. É isso que a Bíblia chama de frutificar. Crente verdadeiro tem a vida transformada. O crente verdadeiro tem a vida mudada. O antigo homem já não existe mais. Agora é um novo homem na presença de Deus. Na presença da igreja, uma pessoa que se importa com aquilo que Deus se importa, uma pessoa que fala aquilo que Deus fala, uma pessoa que sonha aquilo que Deus quer, e uma pessoa que rejeita tudo aquilo que Deus rejeita. O evangelho ele precisa ser muito bem pensado. Para que uma pessoa seja discípulo de Cristo, ela precisa dar nada menos, nada mais do que a própria vida e o seu querer na presença de Deus. Uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. Qual destes 4 exemplos nós nos encaixamos? Que todos eles receberam a palavra. Qual destes exemplos nós nos encaixamos? Somos aqueles à beira do caminho? Somos aqueles de coração duro? Somos aqueles em meio aos espinhos? Ou somos aqueles da boa terra? Só você pode dar essa resposta. E você pode dar essa resposta quando você olha para o seu próprio coração. Ao longo dos anos que nós temos passado de conhecimento com o Senhor, você mudou de vida? Sua vida foi transformada pelo Senhor? Você tem frutos segundo o Senhor para entregar ao Senhor, para levar a Ele como ações de graças? Olha aqui, Senhor, o que eu fiz para o Senhor. Os irmãos devem se recordar daquela outra parábola que diz que um comerciante saiu para viajar e chamou 3 dos seus servos e deu cada um deles uma moeda. Para um ele deu uma moeda, para outro ele deu 5, para outro ele deu 10. E eles tinham que fazer o quê? Negociar. Quando ele voltou, ele foi ajustar contas. O que tinha dado mais, negociou, ganhou mais. O que tinha dado mais ou menos, negociou e ganhou mais. O que ele tinha dado virou para ele e disse o seguinte: eu sei que o senhor era severo, então eu guardei a tua moeda. Toma aqui o que é teu. E Deus diz assim para ele assim: visto que você sabia que eu era severo, você não tinha que ter negociado e ganhado mais? Eis o fruto. E ele diz: como você não fez isso, eu vou tirar a sua moeda, vou dar para aquele que tem mais, e você vai ser lançado fora. Não existe uma pessoa que entra no céu simplesmente por conhecer a palavra de Deus, salvo aqueles que conheceram no fim da vida. Por exemplo, ladrão na cruz. Ladrão na cruz não teve tempo de fazer mais nada. Aqueles outros que conhecem o evangelho no leito de morte, eles não têm tempo de fazer mais nada. Mas aqueles que têm tempo, aqueles que têm vida, é preciso frutificar segundo a palavra de Deus. E é o fruto que de fato determina se nós somos de Deus ou não. A Bíblia diz que fonte de água salgada não dá água doce. Então nós precisamos pensar em qual dos 4 exemplos de Cristo nós nos achamos. Em qual dos 4 exemplos dos semeadores nós nos achamos. Eu espero que todos nós nos achemos no último. E tenho certeza que se você se achar no último, prospere. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, não perca o ânimo, não se deixe abater pelas lutas, sabe? Faça de Cristo o seu modelo, não o homem, porque o homem é falho. Se você olhar para o homem, por mais piedoso que ele seja, ora mais, ora menos, você se deparar com o erro dele. E aí você vai desanimar. Então não olhe para homem nenhum, olhe para Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa meta, ele é o nosso alvo. Olhe para Cristo e copie Cristo na sua vida. Com certeza, Ele estará abençoando a sua vida e você será bênção onde quer que você esteja. Você será o semeado em boa terra. Que Deus assim te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê uma excelente noite na presença dEle. Oremos, irmãos. Pai, eu peço que esclareça essa palavra em nosso coração e que nos faça pensar em tudo isso, Senhor. E que se nós somos apenas meros ouvintes de Tua palavra,
Muda isso em nosso coração para que nós possamos compreender que verdadeiramente tivemos um encontro real contigo e que nós, ó Deus, somos teus servos. Muda o nosso coração, muda, ó Deus amado, os nossos valores para que eles sejam de acordo com os teus valores, de acordo com o coração de Cristo. Faz de nós servos verdadeiros, autênticos, ó Deus, que levam a tua palavra e que são usados pelo Senhor para a tua honra e para a tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Deus os abençoe. Eu cumprimento agora também Tardia aqui, que chegou, que eu vi depois, não é? Que nós já tínhamos começado. A irmã Iris, a irmã Edna, a Silvinha e a irmã Cecília. E também a Dona Maria Calisto. Dona Maria, eu não vi o Luciano ontem, viu? Aqui na entrada, por isso que eu não cumprimentei a senhora. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a todos os irmãos. Uma boa noite e até amanhã cedo. Zenilde, antes tarde do que nunca, irmã. Deus te abençoe também, Zenilde. Um abraço ao seu João, viu? Até amanhã, irmãos.